Meus caríssimos irmãos e estimadas irmãs, estamos iniciando pelo nosso canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles, a nossa reflexão da noite. Convidando a todos a estarem conosco para que nós possamos tirar melhor proveito desse encontro semanal que nós estamos retomando com os nossos amigos e fazendo através da internet, proporcionando a possibilidade de maior número de pessoas poderem ter acesso à mensagem, aos ensinamentos que nós colhemos nas nossas reuniões habituais do Centro Espírita Joana de Ângeles. Sejam todos bem-vindos, uma alegria falar com todos. Pedimos que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Alguns anos atrás, fazemos uma viagem para o Recife e com destino a Fortaleza e depois algumas cidades do interior. E no caminho tomamos um avião em Belo Horizonte com rumo a esse destino. Sobrevoando ali o final de Minas Gerais e o começo da Bahia, começou a escurecer. E então aquelas cidades, aquelas panorâmicas que nós tínhamos da janela do avião onde nos encontrávamos, e mais aquele cenário maravilhoso que a gente podia ver da janela do avião. De repente, a escuridão da noite, tudo tomou conta e, naturalmente, aqueles cenários desapareceram. Para logo surgiram algumas coisas muito lindas à medida em que escurecia. Nós começamos a ver as cidades com as suas luzes acesas, os movimentos dos carros, enfim, e os neons e tudo mais. E as cidades vistas daquela altitude davam-nos a sensação de estarmos vendo potes de diamantes, de pedras coruscantes, num colorido maravilhoso. E como as cidades estavam espalhadas ali pelo solo, nós podíamos olhar até uma certa distância vários desses espetáculos luminosos, maravilhosos, durante aquela noite. Porém, à medida em que nós nos deslumbrávamos com aquele cenário maravilhoso, bonito, lindo ali embaixo, nós começamos a penetrar algumas nuvens. E aquele céu também que se parecia muito bonito, as primeiras estrelas já coruscando pelo espaço infinito, tudo aquilo desapareceu quando nós penetramos numa nuvem densa. Durante algum tempo ficamos dentro daquela nuvem. A turbulência logo se fez, e nós tivemos que até orar para pedir a Deus para que saíssemos daquela situação incólumes, porque nunca se sabe como é que vai sair de uma nuvem. Sabe-se como vai entrar, mas não se sabe como vai sair, principalmente se for uma nuvem muito densa, né? Uma cúmulos nimbus ou coisa parecida. E nós estávamos na aeronave no meio daquela nuvem. As gotas d'água rebatiam na janela e na fuselagem do avião, e naturalmente aquilo nos incomodava muito, incomodava a maioria das pessoas dentro do avião, porque havia um breu total lá fora, embora houvesse luminosidade dentro, até coisas de diversões dentro do avião. Mas não havia mais aquele cenário maravilhoso do céu e nem mais aquele cenário espetacular da terra. Estávamos no meio das incertezas. Não havia para nós nenhuma referência. Estávamos efetivamente nas mãos do piloto que conduzia aquela aeronave, sua equipe, desejando que a aeronave pudesse superar todas as truculências daquele ambiente hostil em que ela penetrou. Não tínhamos ideia da extensão da nuvem para podermos imaginar por quanto tempo nós permaneceríamos ali naquela situação, até que chegamos a um ponto em que aquela nuvem foi se dissipando, foi se tornando mais branda, e nós então começamos a divisar as coisas com maior clareza. Ainda não com aquela clareza que nós tínhamos antes, porque por pouco tempo que fosse, nós tivemos que nos acostumar com aquela penumbra, com aquelas sombras, com aquelas nuvens. Eu me lembrei desse episódio depois de ter lido uma
mensagem de uma escritora americana em que ela conta o episódio, Dorothy Van Doren, ela conta o episódio da sua casa no campo, em que ela um dia, conversando com um senhorzinho com pouca visão, já bastante idoso, ele estava sentado em cima, sobre uma pedra gigantesca, dessas pedras que a gente não sabe como é que a natureza colocou ali, e ele sentado sobre aquela pedra, ele chamou a atenção dela para que ela visse como é que as nuvens se movimentavam. Então olhava lá para o vale extenso embaixo, ele lá do alto daquela pedra e ela, eles começaram a perceber que à medida que as nuvens passavam céleres sobre a cabeça, eles também olhavam para baixo e viam as paisagens se alterarem. Aí o Senhor disse para ela, a coisa mais incrível, esse é o meu cinema. Eu gosto de vir para cá para ver como as nuvens alteram as paisagens, como as sombras alteram as paisagens. E ela então saiu dali com aquela sensação de que perdera boa parte do espetáculo da natureza durante muito tempo, por estar excessivamente fixada nas coisas da vida material, do cotidiano, do dia a dia. E nós, às vezes, também não percebemos como nós nos ensimesmamos com tantas coisas do nosso cotidiano, da nossa jornada diária, que nós até perdemos, de uma certa maneira, o nosso contato com essas belezas e excelências da vida. Naquela noite da viagem, ao chegarmos ao nosso destino, no aeroporto de Jaboatão dos Guararapes, no Recife, nós pisamos o chão com uma sensação diferente, com aquela sensação de que esse mundo material, objetivo, às vezes nos tira a percepção de certas coisas importantes na vida. Esses dias de penumbra, de sombras, de nuvens espessas que pesam sobre a humanidade, é como aquele dia que nós penetramos aquela nuvem densa. De repente, tudo era claridade, estava tudo no lugar, havia uma normalidade constituída, estávamos todos de posse do juízo perfeito, tínhamos a consciência do que podia ou não podia, do que devia ou não devia, do que era possível, do que não era possível, mas a nossa vida nos satisfazia, nos realizava, havia até, nos lados extremos das provações, das dificuldades, de uma certa fatalidade que sempre está presente num momento da vida, da sociedade, das pessoas, nós já estávamos habituados com tudo isso, mas de repente nós nos vimos no meio da penumbra densa, nos vimos no meio dessas nuvens espessas. E aí precisamos buscar o entendimento das coisas. A nuvem da tristeza, a nuvem da doença, a nuvem da morte vieram tomar conta de uma parte do cenário claro e alvinitente que nós tínhamos. E de repente estamos agora lutando para podermos sobreviver a tudo isso, para podermos vencer todas essas dificuldades. A nuvem da tristeza se abateu sobre o mundo, de uma hora para outra com o advento da Covid. De repente o mundo estava também abraçado com um desfile de cadáveres, uma quantidade imensa de mortos vitimados pela pandemia, não contando os hospitais abarrotados. A alteração foi tão, diríamos, radical. Enquanto os hospitais lotavam, esvaziavam-se as praças, esvaziavam-se os campos de futebol, as arenas de shows, os cinemas, os locais públicos, até os logradouros, as entidades, tudo ficou deserto, tudo ficou vazio, enquanto os hospitais tinham filas de espera, como ainda tem hoje, para poder buscar um socorro contra esse inimigo perigoso, invisível, que nos veio assediar, tomar de assalto a nossa normalidade. Hoje nós estamos buscando a claridade que perdemos com essa pandemia. Estamos tentando sair dessa nuvem espessa, dessa nuvem densa, que tirou a nossa visão das coisas. E só temos buscado as alternativas científicas, premidos pelas dificuldades. Temos buscado as alternativas sociais, também premidos pelas dificuldades. Mas precisamos buscar uma luz superior a toda essa treva, toda essa
penumbra, que é a luz do amor de Deus. Buscá-lo na figura do Cristo, que disse que era a luz do mundo, que quem caminhasse com ele não andaria nas trevas, ainda que visitado pela morte. Verificamos em Jesus essa possibilidade de atravessarmos essa nuvem espessa, essa nuvem densa. Então nós remetemos à lista de pessoas conhecidas e amigos que se tornaram vítimas para a misericórdia e a bondade de Deus, para que Deus os envolva naquele manto de amor invisível, na sua bondade sem limite, na sua misericórdia, para que Deus os acolha, aqueles que partirem, para que Deus dê a todos eles a guarida que a terra às vezes não consegue dar, e dê a eles também a bênção de poderem retornar com o dever cumprido. Também para os seus familiares. Os familiares, como nós, dentro daquela aeronave, estão embarcados na aeronave da vida. Nesse momento, todos estamos dentro dessa nuvem, sem saber ainda que referências nos apegarmos, sem referências objetivas verdadeiras, determinadas. Tudo ainda é expectativa, tentativa de acerto e erro, e vamos levando a vida assim. Mas as pessoas precisam de paz, de harmonia, precisam de coragem, precisam de força. Elas precisam de auxílio para poder superar, porque às vezes não conseguem sozinhas vencer as demandas e as dificuldades da vida. É para esses nossos irmãos e essas nossas irmãs que a nossa mensagem de hoje vem, clamando pela misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo convidando a acendermos as nossas luzes espirituais de fé e de esperança. É impossível atravessar esse período escuro, penumbrático, sem fé, sem a luz da fé, sem a luz da confiança em Deus. Então, que a empatia nos coloque no lugar daqueles que estão sofrendo e façamos de nossa parte o que for possível e o que for melhor para poder evitar que o mal maior se instale ou para evitar que o mal se alastre além do que já foi, e para que nós consigamos, além das nossas forças, as forças divinas que possam nos ajudar a abreviar a busca, a procura e a conquista da solução luminosa e benfazeja, que aclare essas nuvens escuras e nos devolvam o céu maravilhoso que tínhamos, a esperança que nunca faltou, e nos devolva a coragem de continuar vivendo, apesar de tudo, de todas essas coisas. Pedimos a bênção de Deus para todos, para que essa luz se faça. E o Cristo que diz: eu sou a luz do mundo. E como ele mesmo recomendou que brilhássemos a nossa luz, que brilhemos a nossa luz. A luz da fé, a luz da oração, a luz da confiança em Deus, a luz da paciência e, sobretudo, a luz da esperança, porque haverá solução, com certeza, e haveremos de alcançá-la. Que Deus nos permita, seja breve e seja para sempre. Muita paz, que Deus nos abençoe e até um outro dia, se Deus quiser.